Disse aqui nas pedras que são as três emoções. E agora o que interessa pra gente é saber que a soma entre dois termos equidistantes é sempre igual. Então o primeiro mais o último é igual ao segundo mais o penúltimo, o terceiro mais o que é igual ao terceiro mais o antepenúltimo, que é igual ao quarto mais o antepenúltimo e assim por diante. Então se eu pegar, se eu tiver uma PA, vamos fazer uma outra PAB aqui. Vamos fazer assim. Então se eu pegar 1 mais 6 é 7. Então A1 mais o A6. Se eu pegar 2 mais 5 também é igual a 7. Se eu pegar 3 mais 4 também é igual a 7. Então se eu pegar os termos equidistantes, os extremos são 4 e 3 têm a mesma distância, então eu posso somar eles. 2 e 5 têm a mesma distância, eu posso somar eles. Então qualquer par de termos equidistantes tem a mesma soma dentro da mesma PA. É isso que interessa pra gente. Aqui tem, se vocês quiserem ler para ver como que a gente chega nisso, tá aqui. Lembrando que isso aqui quer dizer portanto, tá? Esses três pontinhos juntos é portanto. Então aqui meio que uma prova de por isso, porque isso dá certo. Agora o termo médio seria o termo que está no meio de uma PA. Então se eu tivesse uma PAC que é igual de cima vai até 7, ou coisa, deixa eu dar o espaço, isso deu. O que eu tenho aqui? 1 mais 7 é igual a 8. 2 mais 6 também é igual a 8. Então é uma coisa, né? A soma dos equidistantes são iguais. O que a gente sabe do termo médio é que o termo médio é a soma de dois termos equidistantes dividido por 2. Então se eu somar 1 mais 7, que são equidistantes, vai dar 8. Dividir por 2 dá 4. Então se eu olhar aqui nessa PA, o termo do meio é 4, que tem 3 para cada lado, 3 para cá. Os termos médios só existem em PAs com número ímpar, né? Então se eu tiver aqui, por exemplo, o B, se eu pegar esse 7 e dividir por 2 para descobrir o termo médio do B, então se eu quisesse o termo médio, acho que assim, né? A gente coloca M. Isso do B, eu teria 1 mais 6 dividido por 2 com parênteses. Isso daria pra gente 3,5, só que na PA a gente não tem um termo 3,5, né? Aqui. Porque 3,5 estaria exatamente no meio entre 3 e 4. Então se a gente tenta calcular o termo médio de uma PA com um número par de termos, é isso que a gente chega. Num termo que está exatamente no meio. Entre os dois termos que são do meio. Mas para PA com número ímpar de termos a gente consegue, tranquilo. O termo médio é sempre o primeiro mais o último dividido por 2. E a posição dele também, né? A posição desse termo é 4, porque se eu pegar a posição 1 mais a posição 7 dá a posição 8, dividir por 2 dá a posição 4. Então a fórmula para calcular o termo médio seria igual a fórmula para calcular a posição, né? Só que a gente coloca a posição no lugar dos termos. E para que isso é tudo interessante? Né? Por que a gente quer saber o termo médio e tudo mais? E o que interessa termos equidistantes? Interessa porque a gente sabe que se a gente somar os termos equidistantes, 1 mais 6 dá 7, a gente pode ver que, por exemplo, se eu quisesse somar todos os termos da PAB, então, referentinho da PAB aqui, se eu quisesse a soma dos 6 primeiros termos, que são todos, eu tenho aqui 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, né? A gente poderia fazer essa conta. Mas a gente viu aqui que a soma dos termos equidistantes dá vamos lá, é igual. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar o 1 mais 6 eu tenho 7, 2 mais 5 eu tenho outro 7, 3 mais 4 eu tenho outro 7. Então a soma dos 6 primeiros termos é igual a 3 vezes 7. Eu vou usar ponto como vezes, tá, gente? E vírgula quando for número com vírgula. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso fazer a soma. Eu só preciso saber como que eu chego nessa fórmula aqui. Por que é 3 vezes 7? Então, primeiro, o 7 é o nosso termo médio. Então, eu sei que
termo médio, não, desculpa, a soma do termo equidistante, né? Então eu sei que a minha soma, o resultado da soma, vai envolver a soma de termos equidistantes. Então eu posso colocar, por exemplo, o primeiro mais o que está na posição que eu quero saber. B, desculpa. Só para lembrar a notação, eu não falei, né? Está escrito aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer a soma dos 6 primeiros termos. Eu só tenho 6 termos, mas eu poderia fazer, por exemplo, a soma dos 4 primeiros termos da PA. Seria S4, assim por diante. Então, esse 7, deixa eu fazer da mesma cor para vocês entenderem. Esse 7 é isso daqui. O que é esse 3? Esse 3 é 6 dividido por 2. E o 6 vem daqui. Então, a soma de qualquer... Se eu tenho uma PA e eu quero saber a soma dos x primeiros termos ou n primeiros termos, vou fazer assim, é o primeiro termo mais o enésimo termo vezes n sobre 2. Isso daqui seria a fórmula para soma. Então a gente vai seguir aqui no livro só para ver, que é até aqui a fórmula. Então a soma dos n termos é o primeiro mais o termo na enésima posição vezes n dividido por 2. É isso aqui. Aqui tem toda a explicação de como a gente chega nisso, tá? Se vocês estiverem interessados, mas o que importa para saber mesmo é essa fórmula. Por último, eu acho que é o último, sim. Então, por último, a gente tem a interpolação, que é uma coisa que pode aparecer em exercícios. Eu só vou dar uma passada por cima, não explicada, mas se vocês quiserem ler, é uma coisa que eu raramente vejo exercício. Eu só vi em alguns exercícios antigos de vestibular. Eu quis colocar aqui, mas fica mais para vocês acharem interessante. Então, se eu quiser, o exercício vai estar escrito dessa forma. Interpole x meios aritméticos entre o número x e o número tal. Que nem aqui. Desculpa, já tem um exemplo aqui. Interpole 5 meios aritméticos entre 2 entre 2. Se o exercício estiver pedindo exatamente isso, o que vocês têm que fazer é, primeiro, saber que é uma PA, porque está falando meio aritmético. A PA vai ter os 5 meios, então 5 termos no meio, mais os 2 da ponta. Então eu tenho 7 termos. Vai ser uma PA de tamanhos com 7 termos. Opa, eu não queria marcar. Pronto. Segundo que o primeiro termo é 2 e o último termo é 32. Então, se eu quero 5 meios aritméticos entre número tal e número tal, eu sei que o primeiro termo é o primeiro número que está falando é o primeiro termo da PA, e o segundo termo é o último termo da PA. Então, fazendo um exercício aqui, o que eu sei? Então, se eu quero descobrir uma PAD, eu sei que a minha PAD vai ter o primeiro termo sendo 2, o último sendo 32, e aqui eu vou ter D2 no meio, D3, opa, 3, D4, D5 e o D6 também. Então tem o primeiro termo, deixa eu diminuir um pouco o tamanho dos números aqui, são 57, não, 55, deu. Então eu sei que a PA que eu quero fazer no exercício, ela é desse jeito. Então isso aqui é uma PA, eu tenho o primeiro termo aqui, o último termo aqui, eu tenho 5 termos no meio, que é o que ele quer que interpole. Então como que eu farei o exercício, né? Eu sei que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Eu sei que o A7, D, desculpa, é igual ao D1 vezes
7 menos 1 vezes a razão. Opa, desculpa, mais. Aqui é mais. Então, só para deixar bem claro, de onde que está vindo o 7 e o 1. É daqui. E por que eu estou fazendo isso? Porque o que mais importa numa PA é a razão. Se eu quero entender ela, eu tenho que entender a razão dela. Então eu sei isso, só que eu sei que o meu D7 é 32, o meu D1 é 2, 7 menos 1 é 6, opa, vezes a razão. Então aqui eu tenho uma equação de primeiro grau, vocês já viram como resolver, né? Então passo 2 subtraindo para o outro lado para isolar o meu R. 32 menos 2 é igual a 6 vezes R. 30, opa, 30 é igual a 6 vezes R, porque é 32 menos 2. Aí eu passo 6 dividindo, vou ter 30 dividido por 6 é igual a R, 30 dividido por 6 dá 5. Então eu sei que a minha razão é 5. O que isso importa, né? Porque agora eu tenho isso daqui, eu sei que a minha razão é 5. Eu posso reescrever e só ir devagar. 2. O próximo termo é 2 mais 5, porque 5 é razão. Então 7. Depois mais 5. 12. Depois mais 5, 17. Depois mais 5, 22. Depois mais 5, 27. Depois mais 5. Acabou, 32. Fiz o que o exercício pediu. Eu interpolei 5 meios aritméticos entre 2 e 7. E esse exercício. A resposta final do exercício seria essa PA. Aqui está tudo explicado também, o passo a passo do exercício. Espero que vocês consigam entender. Senão a gente pode tirar dúvida também, não tem problema. PA resultante. Pronto. Então, PA fica por aqui. O que faltava era mais a parte de interpolação e a parte dos tipos de PA, né? Para uma turma, para outra turma faltava mais. Acho que faltava a soma dos termos também. A gente conseguiu ver tudo da PA. Eu vou parar por aqui. Eu vou fazer, acho, agora também vídeo da PG pra gente poder colocar no mesmo dia. E beleza, gente. Até daqui a pouco.